Visce Привit, мои друзья! Como vão, meus amigos? Tudo certo? Bom, eu espero que seja tudo bem. Dando continuidade ao nosso carro da semana, ASX, Mitsubishi ASX, versão 4x2, ano 2012. Na terça-feira, nós já falamos do vídeo, já falamos do carro, mostramos como é o espaço interno, como é o interior, demos uma volta com ele, vocês acompanharam tudo isso. E agora a gente vai falar de manutenção e preço de peças e ficha técnica, ok? Se você não viu o vídeo de terça-feira, acabe de assistir esse vídeo e vá lá assisti-lo também. Está no canal aí, é só você rolar, você vai encontrá-lo. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like, isso vai ajudar bastante. O canal está começando agora e é exatamente o seu like, a sua inscrição que vai fazer com que o canal cresça, apareça e essa informação que você está tendo agora possa ser transmitida para outras, possa chegar até outras pessoas, ok? Sem mais delongas, meu nome é o Anderson Gomes, este é o canal Cockpit e depois da vinheta Mitsubishi ASX ano 2012. Bom, gente, o ASX é um carro muito bom. É um carro muito bom. O livro classifica ele como um SUV médio. E ele entrega tem bons requisitos, boas características são entregues neste carro. Tem algumas mancadas? Tem, mas ele tem boas características. Mas infelizmente é um carro que é ignorado. Foi ignorado quando era novo e também é agora ignorado no mercado de usados. É um carro muito bom, tem um motor confiável, tem um câmbio que você tem que ficar atento. Até 2015 você tem que ficar atento com o câmbio. Não é um câmbio que quebra, sai quebrando o tempo todo. Ele tem uma característica dele que você tem que ficar atento. Eu vou falar no final do vídeo. Mas não é um câmbio que sai quebrando direto, mas tem que ficar atento. Tirando isso, não tem problemas crônicos, mas, como eu disse, é totalmente esquecido e ignorado no mercado de usados. E outra, ele não tem um valor absurdamente alto, beleza? Então agora a gente vai falar da ficha técnica e depois vamos falar do preço de peças, tá certo? Minha cola está logo ali em cima ali, então às vezes desviar o olhar para cima, você já sabe pelo que é. Motor 2.0 aspirado, 16 válvulas com corrente de comando. Então aí você já sabe que você tem uma preocupação a menos. Não tem que ficar aquela troca de correia dentada a tantos quilômetros e tal. Ah, então quer dizer que eu não preciso trocar a corrente de comando? Não, não é isso. A corrente de comando tem que ser trocada, mas é numa quilometragem mais alta. Tá ok? Ele tem 160 cavalos de potência. Lembrando, ele é só a gasolina, não é flex. Essa versão ainda não é flex. 160 cavalos a 6.000 giros e tem um torque de 20,1 kgfm a 4.200 giros. Então aí começa uma coisa contra. Ele, para você extrair o máximo de potência do carro, tem que ser com giro muito alto. E você sabe, se você tem que girar o carro, colocar o giro muito alto, isso vai fazer com que o consumo se torne mais alto também. Ok? Relação peso-potência é 8,6 kg por cavalo. É uma relação peso-potência boa, né? Tá ali na casa dos 8. É uma relação peso-potência boa. Tem uma velocidade máxima de 190 km por hora e um 0 a 100 de 11 segundos e meio. Não é impressionante. Pela relação peso-potência podia ser um pouquinho melhor. Mas é um SUV, família, na ideia dele não é ser esportivo e não ter um comportamento esportivo, mas enfim. Isso tudo com câmbio automático CVT, que simula 6 velocidades.
Se eu não me engano são 6. Se eu estiver equivocado, você coloca aí no comentário aí. São 5, são 7, mas se eu não me engano simula 6 velocidades mesmo. Tá ok? Tudo isso associado dá um consumo, lembrando, somente a gasolina, dá um consumo de 8,7 na cidade e de 9,8 na estrada. O consumo ficou puxado, ficou pesado o consumo, ficou... Tá certo que é um motor antigo, um motor 2.0 antigo, mas mesmo assim, é um consumo bem puxado, podia ser melhor, mas enfim. Tem 4,30 metros, como eu disse, ele é classificado como um SUV médio, tem 4,30 metros e tem a largura de 1,77. Também eu acho que pecou na largura, ficou meio acanhado, ele podia ser um pouquinho mais largo. Mas também é o ano 2012, mas mesmo assim acho que poderia ser mais largo para um SUV família, SUV médio. Distância entre eixos 2,67 metros, a altura do solo 19,5 centímetros. Então não vai raspar em lugar nenhum, você pode ficar tranquilo, mesmo com o carro cheio, você não vai raspar o fundo. Tem um porta-mala de 415 litros e o tanque de combustível tem 63 litros. E acredite, você vai precisar desses 63 litros mesmo, porque com consumo desse é complicado. Mas é um carro bom, tá, gente? Peca no consumo? Peca no consumo, mas é um carro muito bom e, o mais importante, confiável. É um carro muito confiável. Então, essas são as especificações técnicas do Mitsubishi ASX. E agora vamos falar do preço de peças. Quanto custa manter esse SUV? Lembrando, 2 detalhes. Preço de peça varia de acordo com o lugar onde você está. Se você mora num grande centro urbano, as peças podem ser mais fáceis de encontrar, pode ser mais fácil ter... o transporte fica mais fácil, então as peças podem ficar mais baratas. Se mora no interiorzão bravo, talvez fique mais complicado achar as peças e ter o transporte também. Então isso aqui é mais ou menos para ter uma média. E as peças para todos os carros que eu avalio, as peças são as mesmas. Então eu faço a lista das peças e deixo aí para vocês terem uma ideia. Mas eu sempre falo dos mesmos tipos de peça para todos os carros. Bom, então lembrando, ele tem freios a disco na frente e atrás, ventilados na frente, sólidos atrás. Então, pastilhas de freio dianteiras R$167, preço bom. Traseiras R$156, preço bom também. Lona de freio R$107. Aí você que entende de mecânica vai fazer assim: opa, peraí, o carro tem pastilha de freio, o carro tem de freio a disco na frente e atrás, como é que ele tem lona? Lona é se o carro fosse a tambor. Mas aí tem um detalhe do ASX. O sistema de freio de estacionamento dele é pela lona. Então, quando você puxa o freio de estacionamento, ele é travado, tem uma lona de freio que trava, faz a trava do freio de estacionamento. Então, ele tem um sistema de lona que funciona somente para o freio de estacionamento. Então, quando você puxa o freio de mão, aciona a lona. Então, essa lona vai durar a vida inteira se bobear, porque você só vai usá-la para o freio de estacionamento. Então, se você não vai andar por aí com o freio de mão puxado, então quase não vai gastá-la. Ela vai ficar ali, vai durar de eterno se bobear. Se bobear, você tem esse carro e não sabia que ele tinha lona. Mas ele tem a lona e ela custa R$107. Você quase não vai trocar. Discos dianteiros 378, traseiros 456. Rolamento de roda dianteiro 120 cada rolamento. E traseiro vem um cubo completo, 425 cada um também. Cada, hein, gente? Filtros. Filtro de ar, R$60, tranquilo. Filtro de óleo, R$32, suave. Agora o filtro de combustível eu achei puxado, R$272. É cabuloso. Sistema de ignição, velas,
Também achei puxado, R$ 200 as 4 velas. Achei puxado sim. Bobina, 139, suave. E bico injetor, 161. A bobina é uma para cada cilindro e o bico também. Correia de acessórios, R$ 132. É a famosa correia do alternador. Ela aciona o compressor do ar-condicionado. Nos carros que tem direção hidráulica, aciona também a bomba da direção hidráulica. No caso desse, o livro diz que ele tem direção elétrica, então não atua na direção. Kit corrente comando, R$ 1.134. Eu não achei caro não, para um kit de corrente comando que você vai trocar uma vez na vida, outra na morte. Se bobear, você vai ficar com o carro a vida inteira e não vai trocá-lo. E por fim, o desespero de todo dono de carro, quando chega no mecânico e fala que tem que trocar, ele se desespera, que são os amortecedores. Amortecedor não tem jeito, quando tem que trocar. É amortecedor e pneu. Pneu é caro, amortecedor também é caro. Então quando você tem que trocar, dói até no coração. No caso desse aqui, os 4 amortecedores novos na caixa, R$ 1.737 para você trocar os 4 amortecedores. Bom, isso lembrando, se você precisar executar uma manutenção severa no carro. Tem que trocar esses componentes aí, realizar uma manutenção severa e sai a R$ 5.676 essa manutenção severa. Ficou mais ou menos o preço do Civic. Você lembra que a gente fez o Civic G9? Ficou mais ou menos nesse preço também. Então, perto dos outros carros da Mitsubishi, você tem que colocar assim, perto dos outros carros da Mitsubishi, não é uma manutenção cara. Os outros carros da Mitsubishi têm a manutenção muito mais cara. Então, perto dos carros da Mitsubishi, não é uma manutenção cara. Eu ainda não avaliei outros SUVs médios. Então, para ter ali um parâmetro junto com outros. Mas não é uma manutenção extremamente cara. É baratinha? Não, mas também não é extremamente cara. Tem algumas peças que pesam bastante. Tem outras que são, por exemplo, que você tem que trocar mais, que são pastilhas, discos, os filtros são manutenção, são peças baratas. Então, amigos, esse é o Mitsubishi ASX, um carro muito bom, como eu disse, mas esquecido no mercado de usados. Né? Ele é renegado, as pessoas nem lembram dele no mercado de usados, mas é um carro muito bom, muito confiável. Olhando opiniões do dono, não há grandes reclamações. As reclamações que mais tem são a respeito dos barulhos internos, por causa do acabamento. Como o acabamento dele não é requintado, é outra coisa que eu falo. Como um SUV médio, que é classificado como médio, ele poderia ter um acabamento melhor. Mas ele abusa dos plásticos duros. São plásticos de qualidade inferior, ruim? Não, mas ele abusa dos plásticos duros e isso interfere na vida a bordo, acaba fazendo muito barulho, os donos reclamam bastante disso. Problemas de suspensão, elas fazem muito barulho também, a suspensão deste veículo, as pessoas reclamam bastante disso, mas é só reclamações. A maioria dos donos... e as pessoas reclamam do consumo também, o consumo dele é surreal. São as reclamações maiores a respeito do carro. Então não tem nenhum problema crônico, exceto, agora que vem o ponto. Se você tem um ASX até antes de 2015, você tem que ficar atento com relação ao câmbio. Ele tem um problema no trocador de calor do câmbio e pode acontecer o quê? O câmbio
superaquecer e o carro entrar em modo de segurança e não funcionar mais o câmbio. O câmbio parar, porque ele superaquece. Isso acontecia com a SX até 2015. 2015 para lá, esse problema foi solucionado pela Mitsubishi e passou a não acontecer mais. Então, se você tem um de antes de 2015, você tem que ficar atento com isso. Superaquecimento do câmbio CVT. Algumas concessionárias fizeram o quê? As pessoas iam até a concessionária falando exatamente, apontando exatamente essa reclamação, e alguns concessionários instalaram um radiador para resolver esse problema do aquecimento. E esse radiador vai ali atrás do farol do lado esquerdo, se eu não me engano, do lado do motorista. Então, atrás do farol tem um trocador de calor. Às vezes, como eu disse no vídeo, quando eu estava dirigindo o carro, às vezes você vai comprar um carro que já vem com esse trocador de calor, com esse radiadorzinho ali, que não é uma peça original de fábrica, foi colocado num concessionário, tá ok? Ou você pode comprar um que não tenha. Isso para carros antes de 2015. Então você tem que ficar atento a isso. Comprou um SX e ele é antes de 2015, veja se ele tem esse radiador atrás ali do farol. Se ele tiver, você não vai ter problemas com superaquecimento do câmbio. Se ele não tiver, aí você pode ter esse tipo de problema, sim. Então fique atento com relação a isso. Tirando isso, você não vai ter nenhum tipo de problema com o câmbio, não vai ter nenhum tipo de problema com o motor. São super confiáveis e duráveis. Lembrando sempre, câmbios automáticos deve ser executada a manutenção do câmbio, fazendo a troca do fluido do câmbio. Que o pessoal fala óleo, trocar o óleo do câmbio, né? Trocar o fluido do câmbio. Não se esqueçam disso, ok? Certifique-se que o carro que você vai comprar esteja com o câmbio em perfeitas condições. Manutenção corretiva de câmbio automático é cara, então fique atento com relação a isso, beleza? Então esse é o carro muito bom, carro confiável. Se você tem a intenção de ter um, fique atento só com relação ao câmbio e ao consumo, no que não tem jeito, é uma característica do carro mesmo. Se você gosta de vídeos automotivos que dão notícias, que dão informações de automóveis, considere se inscrever no canal. E se você sabe, você tem um amigo, você conhece alguém que quer ter uma SX e está na dúvida, compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe pode elucidá-lo para ele comprar ou não este veículo. Eu agradeço pela paciência, pela audiência e até o próximo carro. До свидания.